Todos sabemos onde fica a Croácia, certo? Quero dizer, se você está assistindo a este canal, provavelmente é tão obcecado por história e geografia quanto eu. Mas, e se eu dissesse que ela costumava ficar em outro lugar, aqui, mais ou menos no sul da Polônia, na região dos Montes Cárpatos? Só depois de alguns séculos é que eles migraram para a Dalmácia, onde estão hoje. Então, por que isso aconteceu e como? Hoje, a Croácia está aqui, mas o povo que conhecemos como croatas nem sempre esteve lá. Bem, acho que ninguém estava lá no começo, quero dizer, todos nós migramos de algum lugar. Mas mesmo no início do segundo milênio, os croatas não viviam no que hoje é a Croácia. Isso mesmo, segundo milênio, porque o primeiro vai de 0 a 1000, e então sim, o segundo seria de 1000 a 2000, então estamos no terceiro milênio. Isso é novidade. Naquela época, eles viviam aqui, na região de tríplice fronteira da atual Eslováquia, Polônia e Ucrânia. Era conhecida como Croácia Branca ou Grande Croácia, e nos dá um exemplo de um povo que basicamente pegou tudo e mudou seu país inteiro para outro lugar. Isso é um pouco de exagero, é claro, por vários motivos que vamos aprender, mas não está tão longe da realidade. Então, por que isso aconteceu? Neste vídeo, quero te ensinar 3 coisas que eu mesmo aprendi enquanto pesquisava sobre isso. Primeiro, quem eram esses croatas brancos e como eles chegaram lá. Segundo, por que alguns se mudaram para a Croácia moderna e como ocorreu essa mudança. E terceiro, o que aconteceu com seus ancestrais nos Cárpatos e basicamente por que não existem 2 Croácias hoje. Agora sabemos onde estavam esses croatas brancos, ao nordeste da Hungria. Acho importante também sabermos quem eram eles. Os croatas brancos eram tribos eslavas orientais antigas. Eles viviam na região histórica da Galícia, ao norte dessas montanhas dos Cárpatos. Ninguém sabe ao certo como eles chegaram lá, de onde quer que tenham vindo. O nome deles geralmente é considerado de origem iraniana, vindo de Aurvata, que significa guardião de gado, ou do proto-osseta Shurvat, que significa aquele que guarda, não necessariamente gado. Vale lembrar que o nome moderno da Croácia, como eles se chamam, é Hrvatska. Provavelmente estou pronunciando errado, termo mais próximo dessa possível origem. Este mapa questionável sugere uma rota migratória desse povo, começando no norte do Irã, passando pelo Cáucaso, Ucrânia, Croácia Branca e Balcãs. Porque eles também eram chamados de brancos é uma outra questão completamente diferente. A teoria mais aceita é que antigos povos eurasianos ligavam cores a direções cardeais específicas. Preto ao norte, verde ao leste, branco ao oeste e vermelho ao sul. Isso torna tudo um pouco estranho, porque esses croatas estavam a leste da Croácia moderna, o que nos faz pensar que talvez na época eles tivessem vindo de ainda mais a leste, se estavam sendo chamados de brancos. Muita gente até associa o nome Bielorrússia com Rússia Branca porque ficava a oeste da Rússia, talvez. Pelo menos faria sentido nesse contexto de cores e pontos cardeais. Foram 4 6 seguidos. Essa teoria também faz sentido quando lemos a crônica do padre de Dúclia do século XII, que se refere ao assentamento dos croatas na Dalmácia como Croácia Vermelha porque ficava ao sul. A Croácia Branca original também é frequentemente chamada de Grande Croácia, vinda do antigo Megali. Provavelmente isso não tinha relação com o tamanho, mas sim com um sentido de terra natal antiga ou anterior. E algo mais que é realmente interessante é que a maioria dos saurianos concorda que esses croatas estavam entre os primeiros dos eslavos orientais a se unirem sob uma identidade comum. Henryk Lomianski, um historiador e acadêmico polonês com um bigode de aparência suspeita, argumentou que a tribo foi formada entre os séculos III e V na Pequena Polônia, também próxima daquela região da Galícia. Algumas evidências arqueológicas indicam que eles vieram do Cáucaso ou da região da Ucrânia e Crimeia, então talvez o mapa anterior não seja tão questionável quanto pensei. Talvez vindos de tão longe quanto os Urais e a Ásia Central, como aconteceu com muitas dessas tribos eslavas orientais. Isso também faria sentido se branco significasse oeste. E, independentemente da origem, agora sabemos quem eram, como chegaram e possivelmente de onde vieram. Então, como era na Croácia Branca? Pesquisas indicam que eles quase formaram um país de verdade.
Eles não eram só um grupo aleatório em pequenas aldeias. Escavações arqueológicas encontraram assentamentos fortificados parecidos com cidades em lugares que hoje correspondem a Stilsko, Revno, Ralik e Terebovlia, entre muitos outros. Eles eram pagãos, assim como a maioria das pessoas ao redor deles naquela época. Em relação à localização exata desse proto-estado, a principal fonte que temos sobre ele é um tratado do século X, chamado Sobre a Administração do Império, escrito em grego por Constantino VII, o quarto imperador bizantino da dinastia macedônica. No capítulo 30, chamado A História da Província da Dalmácia, onde hoje fica parte da Croácia, ele escreve que naquela época os croatas viviam além de Bajibareia, onde agora estão os belo-croatas, ou seja, os croatas brancos. Eles não são batizados. Isso confirma algumas coisas. Primeiro, que eles eram pagãos, depois que vieram de outro lugar que não a Dalmácia, e terceiro, que o povo original era chamado de croatas brancos. No capítulo 31 dos croatas e do país em que agora habitam, afirma-se que os croatas na Dalmácia descendem dos croatas não batizados, ou brancos, vizinhos dos eslavos, repetindo o capítulo anterior. Isso é interessante de se pensar. Certo, quero dizer, este é um imperador escrevendo um documento sobre seu vasto império, e ele está tentando aumentar a contagem de palavras, como fazemos em redações escolares, apenas repetindo a mesma coisa em um contexto diferente ou de uma forma diferente. Mas, de qualquer forma, algo mais que nos dá uma dica sobre a localização inicial deles é como ele escreve que eles vivem longe do mar. Leva 30 dias para chegar lá, um mar chamado de Escuro, que acredito se referir ao Mar Negro. Constantino também escreve como esses croatas brancos eram constantemente assediados por outras tribos do leste, nomeadamente os Pechenegs e os Ávaros. Isso pode ter sido um dos motivos que os levou a deixar sua terra natal e migrar para o sul. Outra razão pode ter sido a política bizantina. O Império Romano estava lutando para controlar os Balcãs no leste após o colapso da parte ocidental do Império. Como consequência, eles convidaram, ou pelo menos toleraram, que tribos eslavas se mudassem, se estabelecessem em áreas despovoadas ou instáveis e devessem lealdade ao imperador em troca. Na verdade, de acordo com o mesmo Constantino VII, os croatas teriam sido convidados a se estabelecer na região da Dalmácia pelo imperador Heráclio, no ano de 610, para lutar contra os invasores ávaros na região. Se isso é verdade ou não, fica a nosso critério interpretar, já que não existem registros contemporâneos dos próprios croatas. Pesquisadores atuais afirmam que os croatas vieram com os ávaros, saqueando a região juntos. É realmente bastante confuso. Temos que reconstruir o momento com base em fontes secundárias dos bizantinos, dos francos e às vezes de fontes eslavas, mas muito posteriores. Outros fatores podem tê-los levado ao sul, como a expansão dos francos para o leste, que desestabilizou a região dos Cárpatos. Isso pode ter estimulado a migração sulista. As tribos eslavas também estavam crescendo em população, e as montanhas dos Cárpatos ofereciam terras aráveis limitadas. Talvez houvesse simplesmente pessoas demais e elas partiram em busca de mais e melhores terras. Ou talvez nem todos os croatas tenham se mudado, mas apenas um ramo da grande tribo croata branca criou nova identidade e se mudou para outro lugar para afirmá-la separadamente dos ancestrais. Assim como antes, não sabemos como chegaram à Croácia Branca, nem por quê ou como se mudaram para a Dalmácia para fundar a Croácia Vermelha ou a Croácia Moderna. Havia muitos croatas aqui, mas ainda assim fizeram isso. Esta pintura fantástica de Oton Iveković retrata a chegada dos croatas ao Adriático. Ela foi pintada em 1905 e nos mostra que, pelo menos, a migração em si tem sido considerada como algo histórico, se não pelo menos mítico, por um bom tempo. Wojtowicz, um historiador ucraniano, defende a ideia de que houve duas ondas de migração croata para os Balcãs. Primeira onda no século VI, deslocamento da Galícia pela Panônia e Bósnia para conquistar a Dalmácia. Segunda onda no século VI, conclui a conquista. Mas muitos questionam essa teoria da dupla migração. Isso não faz sentido na prática, e por isso a maioria dos historiadores acredita que, se ocorreu, foi só uma vez.
Novamente lidando com bastante incerteza sobre como e quando, o que sabemos é que, em algum momento e em certa quantidade, eles chegaram principalmente aqui, à Dalmácia, uma antiga província do Império Romano, seja junto com seus ávaros como invasores, ou a pedido do imperador como colonos e defensores. Mas a província não estava vazia, os dálmatas já viviam lá. Alguns foram dominados pelas invasões, mas muitos ainda estavam nas cidades costeiras fortificadas. A chegada dos croatas não os expulsou de fato. Uma população latina e românica persistiu, especificamente em cidades como Zadar, Split, Trogir e Dubrovnik, onde a influência bizantina era forte. Depois, a influência bizantina foi trocada pela veneziana, devido ao império colonial de Veneza no Mediterrâneo, mantendo-se assim a influência latina e italiana. Os croatas não eliminaram o legado latino, ao contrário, incorporaram sua cultura a ele. Hoje, diria que são os menos eslavos entre os povos eslavos, quase meio latinos. Talvez, se tivessem ficado para trás, não fosse assim como outros eslavos orientais da Europa Oriental. Até o idioma dálmata local, tema de um vídeo recente meu, sobreviveu em alguns lugares até tarde, com o último falante morrendo em 1898. Na verdade, há uma história engraçada sobre como esse idioma terminou. Aparentemente, era falado ou pelo menos entendido apenas por esse único cara no final do século XIX. E, um dia, ele estava simplesmente andando por aí, tropeçou em uma forma primitiva de mina terrestre e simplesmente explodiu. Então, acho que o idioma realmente acabou com um estrondo. Os primeiros assentamentos croatas ficaram no interior da Dalmácia, Lica, depois na Croácia e Eslavônia, organizados em estruturas chamadas Županije. Eram distritos governados por um knez, equivalente a um duque. Eles chegaram como pagãos, assim como seus ancestrais croatas brancos eram, mas logo se converteram ao cristianismo. Muito rápido, por volta do século IX. E isso pode ter acontecido por pelo menos dois motivos. Primeiro, para se integrar melhor aos locais e obter legitimidade para governá-los. E também para afirmar certo grau de soberania. Em 879, o Papa João VIII enviou carta ao Duque Branimir reconhecendo a independência croata das reivindicações carolíngias e bizantinas, em troca, em parte, da conversão ao cristianismo. Mas desde que chegaram já eram soberanos de fato. Os bizantinos controlavam apenas as cidades costeiras, enquanto os croatas logo dominaram o interior. Foram brevemente vistos como vassalos bizantinos, mas não eram de fato. Após o ducado croata ser reconhecido pelo Papa em 852, tornou-se um reino em 925. Mas a ascensão deles foi quase tão rápida quanto sua queda. Em 1102, uma crise dinástica causou guerra, e os croatas foram forçados à união pessoal com a Hungria. O rei Colomã da Hungria anexou as terras croatas. Os direitos estatais croatas continuaram simbolicamente sob domínio húngaro e depois Habsburgo por séculos, mas geralmente só no nome. Após a Primeira Guerra Mundial, eles conquistaram independência parcial com o reino dos eslovenos, croatas e sérvios, que virou a Iugoslávia. Somente em 1991, 889 anos após perderem sua soberania em 1102, eles recuperaram a independência como nação. E assim, agora chegamos aos tempos modernos da Croácia propriamente dita. E os outros, os croatas brancos que não migraram para a Dalmácia e ficaram nos Cárpatos, o que aconteceu com eles? Eles não sobreviveram por meio de uma entidade política própria, se é que ela existiu. Eles foram absorvidos por formações maiores controladas por outros grupos eslavos ao redor deles, como a Rus de Kiev, o Reino da Galícia-Volínia, a Polônia ou até mesmo a Boêmia. Com o tempo, eles se misturaram com as populações locais. Já os croatas vermelhos, ao se misturarem com os dálmatas, tinham controle e eram maioria. Os croatas brancos eram súditos e estavam em minoria, então sua identidade única simplesmente foi desaparecendo com o tempo.
E assim entendemos como os croatas vieram de algum lugar do leste, primeiro se estabeleceram nessas montanhas dos Cárpatos, estabelecendo algum tipo de proto-estado conhecido como Croácia Branca, porque, por algum motivo, em certo momento migraram para o sul, para a Dalmácia, e acabaram fundando o país que hoje conhecemos como a Croácia propriamente dita. Eles não foram o único país ou povo que se mudou. Na verdade, nas proximidades há bons exemplos disso também. A Bulgária, por exemplo, ou a Hungria, de onde vieram da Magna Hungria, em algum lugar da Rússia. Eu fiz um vídeo completo sobre isso, então falo sobre todos esses exemplos lá, se você quiser conferir. Esse vídeo é de alguns anos atrás. Obrigado por assistir. Até a próxima para mais conhecimento geral.